Olá, tudo bem com vocês? O nosso objetivo deste nosso vídeo é trabalhar a questão das animações dos objetos do slide. Uma coisa tem que ficar muito clara que há uma diferenciação entre a animação, que a gente vai ver hoje, e a transição do slide. Então, por mais que a transição seja um efeito de animação, não é a animação do objeto. Então, por exemplo, a gente já viu isso, né? Se a gente clicar em transições e aplicar aqui uma transição, ele tem um efeito de entrada do slide. Então, isso daí é um efeito de entrada do slide. Porém, o que eu quero trabalhar é a animação do objeto. Por exemplo, quando eu clico aqui no título, ele é um objeto. Se eu clico no meu nome, ele é outro objeto. Então, o nosso objetivo é animar esses objetos que estão aqui. Então, para a gente animá-lo, a primeira coisa que nós temos que fazer é clicar em cima dele. Quando você clica, ele tem essa borda pontilhada, significando que nós estamos nele. Aí você clica aqui em Animações. E no Animações, nós temos aqui essas animações verdes. Por exemplo, quando eu passo o mouse em cima dela, ele mostra como é que vai ser o efeito da animação, tá vendo? Então você pode, antes de você clicar no efeito da animação, você pode passar o mouse e ter uma noção do que ele é. Por exemplo, eu gosto muito dessa esmaecer ou surgir, né? Então vou deixar aqui no surgir e aí eu vou dar um clique. Quando eu clicar, notem que ele confirmou a animação aqui em laranja e notem que ele apareceu esse número 1 aqui, tá bom? Agora eu vou fazer a animação no meu nome. Então eu vou clicar em cima dele, note que aparece o pontilhado. E agora eu vou clicar aqui, ó, bem no cantinho aqui para aparecer todas, porque aí eu posso escolher outras aqui. Por exemplo, aqui eu vou escolher elástico e vou clicar. Pronto. Ele colocou a animação e você vai notar que ele colocou aqui um número 2. Agora eu vou apresentar. Então eu vou clicar nesse botãozinho aqui de baixo para apresentar esse slide aqui, ó. Então vou clicar. Aí olha que interessante. Quando eu clico, você vê que o efeito de transição foi colocado. Porém, os objetos não entraram, né, na minha animação. Por quê? Porque ela só vai entrar ou quando eu clicar dentro aqui da tela ou quando eu usar a setinha do teclado. Vou clicar aqui dentro só para a gente ver. Ó. Cliquei, olha lá. Então ele apareceu o primeiro. Ele só vai aparecer o segundo quando eu clicar aqui dentro do slide ou usar a setinha. Olha lá, ele colocou a segunda animação. Isso é interessante, por exemplo, você quer fazer uma apresentação e aí você quer ir controlando a aparição de cada elemento de acordo com a minha fala. Então eu posso, né, falando, e eu posso provocar, por exemplo, um efeito de surpresa para o público, né? Então quando você clica, você só vai fazendo aparecer quando você tiver a necessidade mesmo. Então vou dar um ESC aqui para sair da minha apresentação. Sair. Mas Samuel, e se que eu quisesse, na hora que eu apresentar, eu não queria, por exemplo, pegar e que ele aparecesse quando eu clicasse. Eu queria que ele animasse de forma automática. Então aí você faz o seguinte, como eles já estão animados, então eu vou clicar aqui, ó, no título, apareceu aqui o pontilhado, e nesta área aqui, ó, você vê que tem essa opção iniciar, ele está ao clicar. Então eu vou clicar aqui nesta opção e vou escolher após o anterior. Quando eu clicar aqui, você vai notar que o primeiro ele se transformou em 0 e o segundo ele se transformou em 1. Então agora só para vocês verem, quando eu apresentar aqui, você vai perceber que este vai aparecer automático e o próximo só vai aparecer quando eu clicar. Olha lá, então vamos ver. Olha lá. Então ele apareceu automático. Porém, o segundo, como eu não coloquei, né, após o anterior, então eu tenho que clicar para poder aparecer o próximo. Então, se eu quiser que o próximo também entre automático, então eu vou dar um ESC e agora eu vou fazer a mesma coisa. Então, vou clicar aqui, vou vir aqui no iniciar e vou escolher após o anterior. Pronto. Então, ele foi lá e já colocou os dois como número 0, certo? Então, quando eu apresentar aqui agora, olha lá, ó. Então eles já entram automaticamente, né? Então eu não preciso ficar clicando para poder aparecer nos outros elementos. Vou dar um ESC aqui novamente.
Se eu quiser, por exemplo, controlar a velocidade desses itens, o que eu faço? Então, eu posso utilizar essa opção duração. Então, quando eu clicar no elemento e aumentar a duração, a animação, o efeito de animação, ela vai ficar um pouco mais lenta, né? Então, eu posso trabalhar a velocidade, então ela vai entrar mais devagarzinho. Se eu deixar menor, obviamente, ele vai ficar mais rápido. Então, vou fazer a mesma coisa aqui no meu nome. Ó. Então, vou escolher aqui uma animação. Aliás, vou escolher um pouco mais rápido, só para vocês verem a diferença. Na hora que eu apresentar, olha o que acontece. Aí o primeiro vai entrar bem devagarzinho, o segundo vai entrar mais rápido. Tá vendo? Então, na duração que você trabalha essa parte. Se você quiser deixar um atraso, né, um tempo assim de demora entre um efeito e outro, vou dar um ESC aqui. Por exemplo, no primeiro aqui, né, eu vou utilizar essa opção atraso. Você vê que está embaixo da duração. Então ele vai entrar um pouco mais atrasadinho, vou colocar um segundo. E aparecer o segundo também, eu vou colocar um pouco mais atrasadinho aqui. Ó. Também vou colocar um segundo. Na hora que eu apresentar, olha lá. Aí ele demora um pouquinho para aparecer o primeiro, aí vai demorar um pouquinho para aparecer o segundo, e aí ele aparece o segundo. Vou dar um ESC aqui de novo. Prontinho, então dessa forma a gente consegue trabalhar esses efeitos de animação de entrada. Se por acaso vocês quiserem mais efeitos de animação de entrada, você pode escolher outra opção. Então vou clicar aqui ó, no slide de número 2, vou novamente clicar aqui no título, e aqui em cima eu vou escolher aqui ó, mais efeitos de entrada, certo? E aí eu tenho vários efeitinhos aqui, ó. Então na medida que eu vou clicando, ele vai mostrando todas as possibilidades que ele tem de efeitos aí de entrada, tá? Olha lá, ó, bem bonitinho. E vou dar um OK para a gente aplicar efetivamente o efeito. Aí, né, conforme né, o que a gente aprendeu antes, então a gente consegue aí trabalhar direitinho essa parte de efeitos. Então eu queria realmente enfatizar esses efeitos de entrada primeiro. Tem outros tipos ali de efeitos de animação, mas aí eu queria focar realmente a parte de entrada para vocês. Então treinem bastante e até o próximo vídeo.